Boa noite, gente! Boa noite, Roseli! Boa noite, Mili, Marmitas da Julie, Débora, Adri. Gente, desculpa o atraso aqui, tá? Desculpe o atraso, eu estava aqui tentando conectar os dois celulares no meu novo aparelho aqui. E encontrei dificuldades, mas tá tudo certo. A vida é assim, né? A vida é cheia de surpresas e o que a gente faz disso é que faz toda a diferença na nossa vida. Então a mente ela necessita de controle o tempo todo e quando acontece o inusitado, a surpresa, a gente nunca tá apta, nunca tá pronta para isso, mas tá tudo certo. Enquanto a vida há movimento e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, Graça, Danilo, Vanderleia. Boa noite, Daeli. Que bom estar aqui, Daeli. Débora, Confiança, Clair, Roseli, Isa, Mili, muita gente aqui. Gente, vai compartilhando essa live com as pessoas que você ama, vai compartilhando essa live com as pessoas que precisam ter esse encontro com o tema da live de hoje, que é o poder das escolhas. E isso, gente, está muito linkado com o poder da decisão também, né? A gente vai falar dessas duas coisas hoje à noite. Esse é um tema que traz muitos consulentes para o consultório, muitos pacientes para o consultório. A gente não fala paciente, gente, porque paciente ele tem que ser paciente, ele tem que esperar. Consulente é de consultório. Então a gente acaba falando consulente, né? Esse é um tema que traz muitos consulentes para o consultório, porque com tudo isso que a gente está vivendo hoje no mundo, com a disponibilidade das coisas, com o excesso de opções, esse excesso de opções causa frustração nas pessoas. Então as pessoas realmente, quando eu falo as pessoas, tá, gente? Eu me incluo junto, tá? Não pensa que eu sou, só porque eu sou terapeuta, eu sei lidar com todas as coisas. A gente estuda bastante, a gente tem bastante prática, bastante experiência, e talvez seja um pouquinho mais fácil pra gente, mas não que seja diferente de vocês, né? E a vida é assim, nós aprendemos por repetição e por experiência. Então quem tá entrando aqui agora, Marcos, Joyce, Marlene, que se formou comigo, né? Marlene, Tamara, CG Silva, Maicon, vai compartilhando essa live ali no aviãozinho. Se você... O Roger hoje me fez um convite, gente, eu fiquei muito feliz, já entrei em contato, tem o Instituto Oliveira aqui em Joinville, que fica ali perto do restaurante Glória, onde ele é de um médico que cuida de crianças, né, que presta serviço, assistência para as crianças com câncer. E eu fui convidada a fazer um trabalho lá voluntário, entrei em contato com eles, já marquei, estou muito feliz com isso, né? Porque o que é a vida se nós não tocarmos os corações das pessoas, né? Cada um tem o seu dom, o seu talento, você também tem o seu talento, a gente tem que pegar esse talento, esse dom e tentar chegar no maior número de pessoas, né, gente? Para que a gente possa fazer esse mundo melhor. E eu já falei aqui diversas vezes, nós somos como um colar de pérolas, né? A gente tem uma pérola assim, ela é individual, nós somos individuais, só que existe algo que nos liga, né? Existe um cordão que passa por dentro de cada pérola. Esse cordão é a nossa centelha divina, é aquilo que nos une, é aquilo que nos liga, né? Então, gente, quando a gente tem uma decisão para tomar, quem que é indeciso aqui fala eu? Quem tem muita indecisão na vida, né? A gente tem que fazer escolhas diárias e existe um estudo que comprova que nós fazemos 35 mil escolhas diárias. Gente, eu confesso que eu nunca imaginei que nós faríamos tantas escolhas diárias. Mas quando eles falam dessas escolhas, gente, eles falam assim, desde o simples fato de você acordar, eu vou tomar banho agora ou não?
Ah, eu vou calçar esse chinelo ou vou andar descalço? Ah, eu vou fazer um chá ou um café? Eu vou tomar meio copo de café ou um copo inteiro? Eu vou dar comidinha pro gato agora ou depois? Só que essas escolhas são assim, gente, ó, instantâneas, a gente não percebe. E existem as escolhas conscientes e as inconscientes. Gente, as inconscientes a gente não percebe. O inconsciente representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. O consciente é só 5%. Sabe quando você acorda e você tem planejado o seu dia? Gente, todo mundo aqui tem o dia planejado? Como que é o dia para vocês? Vocês planejam o dia, a semana? Porque, gente, eu uso o Google Agenda, tá? E se não tiver no Google, o que que eu faço? Eu tiro tudo da minha cabeça e ponho no Google Agenda, porque se não tiver ali, gente, eu não lembro, porque eu já faço isso de propósito, para esvaziar a minha mente. Então tudo eu coloco no Google Agenda e no bloco de nota. Para isso que existe a tecnologia, gente, para nos ajudar. Então você acorda e você decidiu que você vai para academia aquele dia. Só que você acorda e você vai fazer com que essa sua decisão entre em disputa com uma necessidade básica que está lá na pirâmide de Maslow, que é o sono. Então, gente, tudo, tá? Que você for disputar com uma necessidade básica, sempre a necessidade básica vai vencer. Então, para que isso não aconteça, para que você consiga literalmente levantar da cama, para que você consiga literalmente treinar, ir para academia e correr, fazer aquilo que for necessário para ter uma vida saudável, para ser saudável mentalmente, espiritualmente, fisicamente, você não pode pensar. Se você pensar, você estraga tudo, gente. Por quê? Porque você vai estar disputando a tua iniciativa, a tua habilidade, a tua decisão com uma necessidade básica. Gente, deixa eu só desligar esse outro celular aqui, porque toda vez que alguém compartilha algo aí me marcando nos stories que aconteceu, ele faz muito barulho aqui e daí isso tira a minha atenção. Então assim, gente, toda vez que você tem uma decisão tomada e essa sua decisão, essa sua escolha, né, essa sua escolha, ela tem que disputar com uma necessidade básica, a necessidade básica vai vencer se você pensar. Então, acordou, tem algo para fazer, você precisa não pensar, você precisa abrir os olhos e levantar. Isso, gente, ocorre em diversas situações. Por exemplo, você tem um planejamento de vida, tá? Você tem um planejamento de guardar dinheiro. Ai, não sei, são diversos planejamentos na nossa vida, né, gente? Se você tem algo para fazer durante o dia, daí você deita no sofá e você fica pensando sobre aquilo. Aí você fica pensando, só que a mente, por natureza, ela é negativa para preservar a espécie, para preservar a vida. Lembre-se disso diariamente e cole em toda a sua casa. A mente mente o tempo todo. A mente quer que você fique deitado no sofá para poupar energia, porque a mente ela é apenas direcionada para sobrevivência. E ela quer que você fique comendo doce para gerar energia interna, doce e carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar, né? Então a mente sempre vai querer que tu fique ali nesse estado catatônico. Então toda decisão que você precisa tomar, toda escolha que você precisa fazer, ela passa a ser uma escolha inconsciente quando você fica em estado catatônico, parado, né? À mercê dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos sempre serão negativos. São 70 mil pensamentos diários. 98% dos nossos pensamentos são negativos e são para a preservação da espécie. E esses pensamentos, eles nos aprisionam em cárceres mentais. Então, a partir do momento que eu não faço o que precisa ser feito,
e eu fico condicionada a esses pensamentos ali, sentada na cadeira, rodando o Instagram, as redes sociais, não tenho nada contra isso, gente, mas a gente precisa ver quanto tempo a gente fica nisso também e se aquilo que estamos nos alimentando é algo saudável ou não, porque a gente não se alimenta apenas com a boca, a gente se alimenta com tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, faz e assim por diante. Nós somos corpo, mente e espírito, então a gente precisa estar atento àquilo que a gente está alimentando intelectualmente. Então às vezes a gente fica horas rodando ali já está sendo uma escolha. Está sendo uma escolha inconsciente de ficar condicionado à nossa mente e não fazer aquilo que precisa ser feito. Isso vai gerando, gente, uma procrastinação, que gera uma frustração. A etimologia da palavra frustração é uma não ação, é uma frustração, uma ação frustrada. Quando eu não faço o que precisa ser feito, eu me sinto frustrado. E a origem, gente, da procrastinação, a origem da não decisão, da não tomada de escolha, geralmente vem de um julgamento de que aquilo vai ser difícil de fazer e de realizar. Sabe quando você tem que limpar a casa e a casa tá tão suja e tão bagunçada que você não sabe por onde começar? A gente sempre começa por algum lugar. E às vezes você começa a organizar a tua vida, a tua casa, e você percebe que não era tão difícil quanto você imaginava, porque tudo aquilo que nós imaginamos é muito distante da realidade que é. E isso serve para tudo, para tudo. Então a primeira coisa que nos distancia da decisão e das escolhas que temos que fazer na vida, das escolhas que vão nos beneficiar como ser humano na nossa caminhada evolutiva, que ninguém está aqui para bonito, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui para acordar, dormir, pagar conta e construir somente capital. Nós estamos aqui para evoluir, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E o que você está fazendo para a sua evolução? Né? Eu tenho um livro para ler, tem 500 páginas. Como você vai acabar de ler esse livro se você não começar a ler, sei lá, uma página por dia, 2? Você tem que começar por algum lugar na sua vida. Então comece decidindo e escolhendo. E quando nós não escolhemos, gente, quando nós não decidimos algo, o que acontece? O que acontece quando a gente tem algo para decidir? Eu atendo no consultório várias pessoas que estão em relacionamentos tóxicos e abusivos e várias pessoas que estão em trabalhos que não estão legais, em situações não legais na vida. E a pessoa está sempre na busca da certeza da escolha. A gente busca sempre uma certeza, né? A certeza, gente, ela é um pouquinho complicada. Por quê? A gente está sempre escolhendo baseado nas experiências que nós vivemos, né? E baseado também naquilo que os outros vivem, e a gente aprende tanto com os erros dos outros, tanto com os acertos, os nossos erros e os nossos acertos também. Então, geralmente a gente escolhe as coisas pelas nossas experiências. E toda vez que a gente escolhe algo, nós estamos renunciando àquilo que nós não escolhemos. Então toda escolha é uma renúncia também de algo. E isso é bem interessante, gente, que quando nós temos... Gente, eu esqueci o nome do livro, tá? Eu esqueci o nome do livro, depois eu passo para vocês. Ai, gente, eu não vou lembrar agora, mas é um livro que eu li que faz muito tempo, que fala das pessoas que maximizam todas as coisas, né? E quando a gente maximiza todas as coisas, para as nossas escolhas, a gente está sempre buscando o ideal, né? Então existe algo que é para você, que você precisa aprender. Então geralmente aquilo que a gente quer, às vezes pode ser distante, estar distante daquilo que eu necessito na minha vida. Porque nós, repetindo, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não ao contrário, seres terrenos vivendo uma experiência espiritual.
Então, às vezes, isso que você está vivendo na sua vida hoje, talvez não é o que você quis para a sua vida, mas é o que você está precisando para a sua vida. Eu acabei de falar com uma pessoa agora que está passando por um processo muito forte de traição, e ela não está entendendo por que está passando por aquilo, e eu disse a ela, perceba o que essa situação está querendo te ensinar. Toda crise é uma oportunidade, gente, de a gente reformular a vida. Então, toda vez que vier uma crise, se pergunte o que essa crise está me ensinando, o que eu preciso aprender com isso. Quando a gente aprende verdadeiramente, as provas, elas não se repetem. Vamos aprender, né? O que a gente precisa aprender. Então, assim, quando a gente tem algo para decidir na nossa vida, não sei se vocês percebem que essa falta de decisão, essa falta de escolha, faz com que seja roubada toda a nossa energia psíquica. Você fica horas, às vezes, na cama, não consegue dormir, porque você precisa ter algo a escolher. Você precisa tomar uma decisão. Existe algo que não está legal na nossa vida. Então, assim, eu tenho algo para escolher, eu tenho algo para fazer. A gente vai pensar ecologicamente para tomada de decisão. E toda vez que a gente tem algo para decidir, algo para escolher, e a gente conta para todo mundo, para algumas pessoas, o que a gente está buscando quando a gente conta, gente? A gente está buscando cúmplices, a gente está buscando aprovação, porque se não der certo, você corre o risco de falar assim, poxa, mas eu falei para você, eu pedi sua opinião, mãe, e você disse que era para eu fazer e agora deu tudo errado. Então por que é tão difícil de decidir e escolher, gente? Porque a gente está sempre com medo de errar. E será que existe a escolha certa e a escolha errada? Eu digo para você que existe a escolha, a decisão. Eu vou dar um exemplo. Você, no final de semana, você pode escolher em ir para a montanha ou ir para a praia. Você tem duas opções aí, duas escolhas. Qual que é a escolha certa e qual que é a escolha errada? Se você ir para a montanha, você terá a experiência da montanha. O mar anima e a montanha revitaliza. Isso é a ciência da radiestesia que nos explica. Esse final de semana eu estava em Pissarras com meu namorado e a gente estava em frente à praia. Eu gravei um reels bem rapidinho, falando assim, gente, o mar, ele tem 10.000 angstroms de energia, que é uma medida, tá, gente? Vocês podem pesquisar no Google acadêmico. O nosso corpo, ele vive com 6.000 angstroms de energia. Quando nós estamos perto do mar, próximos ao mar, até 5 km, nós ganhamos diariamente esses 4.000 angstroms de energia. Então, assim, nós temos duas opções aí, ir para o mar ou para a montanha. Não existe opção certa ou errada, existem as consequências da escolha de cada decisão. Então você pode ficar onde você está, ou você pode decidir pedir demissão e ir para outro trabalho. O que é certo ou errado? Você terá as consequências daquela escolha, daquela decisão. Eu posso ficar em casa a manhã inteira dormindo, ou eu posso programar o meu dia para ir treinar, para ir subir o mirante. Eu posso ter uma alimentação saudável, ou eu posso ser imediatista e querer o prazer momentâneo e depois ter o sofrimento eterno. Nós, seres humanos, estamos sempre em busca de prazer, então às vezes nós trocamos esse prazer momentâneo por um planejamento que precisa ser feito, né? Então, gente, toda decisão a gente tem que pensar que ela tem as consequências, é aquilo que eu falei no Reels de hoje de manhã. É Reels que fala? Nem sei, gente, direito. Assim, ó, o plantio, ele é facultativo e a colheita é obrigatória. Eu fiz um Reels, acho que foi ontem ou hoje, eu não lembro. Eu fiz 2, ontem e hoje, e eu disse que tinha
lá em Minas Gerais tinha um senhorzinho carpindo e o outro passou, queria comprar um terreno que pudesse plantar alguma coisa e ele perguntou assim: senhor, esse terreno aí dá feijão? Não dá não, senhor. Esse terreno aí dá, sei lá, arroz? Não dá não, senhor. Mas esse terreno não dá nada? Aí o senhorzinho respondeu assim: dá o que o senhor plantar. Então assim, gente, tudo que a gente está colhendo na nossa vida hoje é resultado das nossas escolhas. E a gente, assim como o estudo mostra, nós fazemos 35 mil escolhas diárias. E toda vez que nós não escolhemos e ficamos no nosso pensamento, em cárceres mentais, e o pensamento está sempre no passado ou no futuro, está sempre negativo, porque 98% dos pensamentos são negativos, nós estamos escolhendo nos identificar com o nosso eu falso, que não é o nosso eu verdadeiro. E toda vez que nós vamos fazer uma escolha, nós temos que prestar atenção no pano de fundo que rege essa escolha. Aqui dentro de nós existem duas vozes. Uma é o ego. O ego precisa ser reconhecido, precisa ser aceito, precisa ser amado, precisa pertencer. O self é aquela tua voz superior que só quer que você seja feliz. Gente, não dá pra gente ouvir só o self, né? O tempo todo. E nem só o ego, é sempre o caminho do meio. Mas às vezes assim, mamãe convida para um almoço. O namorado convida para ir em outro lugar, a amiga faz outro convite. Você tem diversos convites, o que você vai escolher? Aí às vezes você vai num lugar por obrigação e não porque você quer ir verdadeiramente. Então a gente precisa sempre ponderar essa escolha. Quais são os motivos pelos quais eu estou escolhendo isso? E às vezes a gente faz coisas somente para agradar o outro, né? E neste momento as nossas escolhas não estão sendo fiéis a nós mesmos. Um dos motivos de término de muitos relacionamentos é quando nós iniciamos um relacionamento e nós escolhemos agradar o tempo todo esse outro, o tempo todo. E muitas vezes nos falta sinceridade conosco mesmo, né? O outro põe uma música que eu não suporto, que eu não gosto, e eu não tenho coragem de dizer que eu não estou suportando aquela música. E de repente eu não estou sendo fiel a mim mesma, e daí chega um momento da minha vida que eu sinto falta de mim, que eu sinto falta da minha identidade. Então é importante que nós sejamos fiéis e que nós possamos chegar num coeficiente. Eu falo muito de relacionamento, que é a maior demanda do consultório, né, gente? Um relacionamento também é uma escolha na vida, né? E quando essa escolha é uma escolha que não dialoga com os teus valores, você tem uma consequência de sofrimento, né? Então, assim, quando nós não escolhemos, essa não escolha, essa não decisão nos rouba energia e a gente tem insônia e a gente não consegue dormir, né? Deixa eu ver, gente, o que eu não falei ainda. A Deb, vamos compartilhar. Gente, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Que eu vou respondendo aqui pra vocês se eu souber, né, gente? Porque a gente não sabe tudo, né? Quando você precisa decidir algo, quando você precisa escolher algo, e eu falei anteriormente que a gente sempre acaba decidindo pelas experiências que nós vivemos na vida, pelas experiências que nós observamos na família e no outro. Mas, gente, a decisão que você precisa tomar hoje na sua vida, aquilo que você precisa escolher na sua vida hoje, que você quer ter a certeza absoluta de não errar, essa decisão tem que ser tomada a partir da pessoa que você é hoje. A pessoa que você foi ontem não existe mais. Débora, vou dar o teu exemplo, um exemplo fictício usando o teu nome, tá? A Débora que existe hoje é diferente da Débora que foi ontem, da Débora que foi semana passada, da Débora que foi há 2 anos atrás. Então, assim, aquilo que a Débora fez há 5 anos atrás, hoje ela não faria mais, por exemplo. Então, a Débora de hoje
não é a mesma de 5 anos atrás. Gente, a gente fez agora no consultório, antes de eu vir para cá, uma vivência de auto-perdão, né? A pessoa havia feito algo que ela não se perdoava e que ela se culpava muito. Então eu disse assim, o homem que você é hoje não é o mesmo homem do ano passado, de 2 anos atrás. Você faria isso de novo? Não, jamais, absolutamente não. Se você não faria, você já não é o mesmo, você já não é a mesma. Só por isso você precisa se perdoar, porque quando a gente sente culpa de algo, gente, sabe o que acontece? O inconsciente, que representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós, imagine como é que a gente chama aquilo um iceberg, tá? Imagina a ponta do iceberg. Essa ponta do iceberg, ela representa somente 5%, que é a nossa consciência. 95%, que é o inconsciente, e tem uma frase do livro A Doença como Caminho, eu e meu pai seremos um. Eu, né, que é só esse 5%, e o meu pai, que é que é quase tudo. Seremos um, né? Seremos esse todo, porque a doença nasce da dualidade. Gente, já tô entrando em outro tema, que é tanta coisa aqui dentro, que quando eu vou falando vem vindo milhares de assuntos aqui. Então assim, gente, deixa eu voltar ao tema aqui, meu Deus, eu já me perdi agora. Então esse inconsciente, que representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós, acaba regendo as nossas escolhas, né? E ali tá todo um programa que foi arquitetado a partir das nossas experiências. E quando eu trouxe o caso dessa pessoa, que ela estava se sentindo culpada, eu disse, você não é a mesma pessoa que cometeu isso há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, por isso que você precisa se perdoar, porque você não faria isso de novo. Então quando a gente tem que tomar uma escolha, uma decisão, é a partir daquilo que você é hoje, não a partir daquilo que aconteceu ontem. Não a partir daquilo que você foi na sua vida, porque o passado não existe mais, ele precisa ser perdoado. Se ele não existe, na verdade, ele nem precisa ser perdoado. Tudo que aconteceu na sua vida, aconteceu. Aconteceu e te ensinou algo. Aconteceu e teve uma pedagogia divina. Então a decisão deve ser tomada a partir daquilo que você é hoje. E não a partir daquilo que você pode ser, porque não sabemos o que vai acontecer. A vida é movimento. A vida é mudança e movimento. Então tudo está em constante movimento. Para algo não se movimentar, precisa estar morto. Então a pessoa que você é hoje é diferente da pessoa que você foi ontem e é diferente da pessoa que você será amanhã. Então a decisão que você precisa tomar é partir do agora e sair dessa paranoia de ficar nos teus pensamentos, porque os teus pensamentos não te levam a lugar nenhum, a não ser a identificação com o teu eu falso e a permanência do cárcere mental. Então assim, gente, tem algo para fazer? Planeja a tua vida e sai dos pensamentos. Olha só, quando vir o pensamento, e o pensamento sempre será negativo, tá? Você vai dizer assim, oi pensamento, obrigada pensamento, tchau pensamento. E parte para ação, porque se você não partir para ação, vai chegar a frustração. O que é a frustração? É uma não ação, né? É uma ação frustrada. Gente, tem perguntas? Vocês podem ir trazendo perguntas aqui. Já compartilharam a live? Já fizeram um print aqui? Ó. Vou até fazer um sorriso para você fazer um print. Fazer assim, ó, escolha. Faz um print da tela e posta aí no teu story, ó. Isso, Danilo, dica de ouro, é dica de ouro, diamante. O que vale mais, gente, o ouro ou o diamante? Olha só, partir para a ação gera motivação.
O motivo pelo qual você vai agir. Quais são os motivos pelos quais você levanta? Quais são os motivos pelos quais você decide? E, gente, quando nós ficamos na inércia da indecisão e da não escolha, a gente não vai para lugar nenhum. Quando nós tomamos uma decisão, eu estava essa semana ouvindo Bob Proctor, não sei se vocês já ouviram, e ele fala o seguinte, o importante é você decidir. Você decide. Você não precisa se preocupar como você vai realizar isso no momento da decisão, tá, gente? Se você decidir, quando você decidir, todo o universo vai se pôr a seu favor. Todo o universo vai se movimentar a seu favor. Obrigada, Adri. É um óculos antiguíssimo aqui de 1000 anos. Porque o novo quebrou e tá no conserto. Aliás, não tá no conserto ainda, tá no carro que vai pro conserto amanhã. Vou levar lá pra Roseli. Roseli, você conserta? Ou se não, vou levar para um amigo lá no centro. E se o medo te paralisar e você não consegue agir? Deb, o medo, ele tem a função, a única função do medo, Débora, é nos proteger. Então o medo, a mente está orientada a enviar medo para que a gente não persista, para que a gente não continue na ação. Quando você entende que a mente tem o objetivo e a função de te trazer medo, porque a mente, Débora, ela precisa ter controle o tempo todo, ela tem a necessidade do controle, porque isso traz segurança para a mente. Então nós não decidimos porque vem o medo, mas o medo é uma função natural da mente. Quando nós entendemos que o medo é uma função natural da mente, nós agradecemos o medo, oi medo, obrigada medo, tchau medo. E mediante uma análise criteriosa baseada na emoção e na razão, porque a gente precisa analisar criteriosamente todas as coisas. Gente, sempre que alguém vem tomar uma decisão e traz para o consultório o ponto a ser decidido, o que a gente faz? A gente põe no lápis, na ponta do lápis. Eu tô num casamento, eu tô frustrada, eu tô isso, eu tô aquilo. Vamos ver os pontos positivos e negativos dessa relação, né? Porque quando uma pessoa vem com uma relação frustrada, o paciente não é a pessoa, é a relação, é o casamento. Para isso que serve a terapia de casal. E ali a gente vai pôr todos os pontos positivos e negativos daquela relação. E qual é o objetivo daquela relação? Por que os dois estão juntos? O que um veio aprender com o outro? Nada é por acaso. Então, às vezes, um é extremamente organizado, o outro não é, mas o que é organizado pode estar ensinando organização, e o outro que é mais livre veio ensinar a resiliência. É sempre um caminho do meio, não é um nem outro, e sim o conjunto das duas coisas, para que possam se tornar um. E isso que é o legal, sabe? Então assim, Deb, o medo sempre vai estar presente, porque o medo é da espécie humana. A mente, ela manda o medo para nos preservar do perigo. Isso é comum, então a gente agradece o medo, analisa criteriosamente, né? Colocando tudo na ponta do lápis, quando é uma decisão muito extremamente minuciosa, né, gente? E a gente vê aquilo que é ecologicamente correto. Ecologicamente é quando respeita todos que estão à nossa volta, o mundo que está à nossa volta também. Eu sempre tomo para mim, eu tô falando agora de pequenas escolhas, tá? De decisões pequenininhas. Eu sempre tomo para mim a seguinte pergunta, né? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Esses dias eu fui no banheiro e o papel caiu fora do lixo. Ninguém estava vendo, eu estava vendo. Quando eu falo Deus está vendo, é o Deus que habita em mim que está vendo. E daí eu peguei o papelzinho, coloquei no lixo, porque a pergunta é, se todo mundo fizesse isso que eu fiz,
deixar o papel. Se todo mundo, tá? Porque daí eu penso assim, se eu pego aquele papelzinho e deixo jogado fora do lixo, se todo mundo fizesse isso, todo mundo, como seria o mundo? Uma bagunça, né, gente? Então, passei no lugar, o único lugar que tinha era para deficiente físico para estacionar. Daí uma vozinha veio, estaciona aí, ninguém vai ver e tal. A outra voz disse assim, não, Adri, isso não é o correto, isso não é o certo. Dá a volta que você vai achar uma vaga. Porque se todo mundo fizesse isso, estacionasse no lugar errado, como seria o mundo? Então a pergunta é, mediante uma escolha pequenininha, assim, essas escolhas diárias que a gente faz, se todo mundo fizesse isso, como seria o mundo? E a gente precisa prestar atenção. O que é a palavra karma? Karma é o resíduo das nossas ações. Nós precisamos prestar atenção se as nossas escolhas não estão gerando karma, que é o resíduo das nossas ações. E esses karmas geram sofrimento. Então todo sofrimento ele nasce da imperfeição do homem e do julgamento de um ideal. Nós idealizamos algo e se aquilo não for conforme aquele ideal, a gente se frustra. E por que você acha que tem que ser assim? Da onde vem esse julgamento? Então a gente, quando eu falo ali do maximizar no início do livro que eu falei, é quando nós maximizamos um ideal, quando a gente exige que aquilo seja daquela forma, a gente acaba fugindo da realidade, ficamos buscando a vida inteira escolhas perfeitas e acabamos sozinhos e acabamos frustrados, porque somos seres humanos e dificilmente, quase nunca somos perfeitos, né? Estamos na busca dessa perfeição. A Marlene disse que a melhor escolha é ser feliz, né, Marlene? Uma pergunta que eu te faço, Marlene, o que é a felicidade? O que é ser feliz para vocês, gente? O que é ser feliz? O que é a felicidade? A etimologia da palavra felicidade, né? A felicidade, o tempo feliz, o tempo certo. O que é a felicidade, né? E a gente está sempre na busca dessa felicidade. Será que essa felicidade está em algum lugar? Tem uma música do Zé Cabaleiro que é assim: em algum lugar onde eu nunca estive, alegremente além de qualquer experiência. Gente, eu não sei cantar, que eu sou um desastre, mas eu gostaria de cantar. Quem sabe um dia eu cante, né? Então esse em algum lugar que a gente acha, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele apartamento, quando eu comprar aquele carro, ou quando eu casar, ou quando eu fizer aquela pós-graduação. Essa felicidade é uma felicidade idealizada, né? A felicidade ela está nas pequenas coisas, no dia a dia, com a relação que temos com as coisas e com as pessoas. O quanto nós tornamos sagrado os segundos daquele dia. O quanto nós tornamos sagrado aquilo que fazemos e aquilo que pensamos. O quanto nós não nos identificamos com esse nosso eu falso que está sempre à mercê, que está sempre em busca do controle de todas as coisas, está sempre em busca de segurança, né? Então, a felicidade está nas pequenas coisas, no dia a dia, o olhar que a gente tem por tudo que a vida nos apresenta, por tudo que a vida nos presenteia. E a felicidade também está em não julgar esses acontecimentos como sendo bom ou ruim, porque daí a gente vive diante da potencialidade pura, porque quando nós julgamos que algo que nos acontece é ruim, nós nos distanciamos da potencialidade pura. O que é a potencialidade pura? É a primeira lei do universo. Significa que tudo que é manifestado é uma potência, um potencial.
Dentro de uma semente eu tenho a potência da folha, da flor e do fruto. Dentro de você existe um potencial. Quando eu julgo que aquilo que me acontece é algo ruim, eu me distancio da potencialidade, da oportunidade que aquele acontecimento está me oferecendo. Tá, gente? Tem mais perguntas aqui? Acho que não, né? Vamos lá, então? Então, às vezes, nós não julgamos algo. Desculpa, gente. Às vezes, nós não fizemos algo, ou não decidimos algo, ou não tomamos uma verdadeira decisão pelo julgamento excessivo do quanto aquilo será difícil de fazer. Então, todo julgamento nos distancia de fato da realização e causa dentro de nós uma procrastinação. A causa das muitas procrastinações que temos na nossa vida é o julgamento. Eu vou dar exemplo do meu artigo da pós-graduação de psicologia analítica. Gente, eu escrevi um artigo, A Sombra no Processo da Individuação Humana. E foi um tema bem difícil, mas foi um tema bem pertinente para mim, porque eu sempre tive dificuldade de... Não sei nem se é dificuldade, tá, gente? Eu nunca consegui expressar a raiva. Raiva no sentido de sentir raiva, ou de brigar com alguém, ou de perder o controle. Eu sempre tive dificuldade com isso. E a sombra dentro do processo da individuação fala que quando a gente não exprime a raiva, é porque ela está na nossa sombra, ela está retida, ela está reprimida. Então eu estudei tudo que pertence à sombra. Nós temos sombra e luz, metade de nós é sombra e luz. Na sombra fica tudo aquilo que nós reprimimos, e na luz é tudo aquilo a parte que a gente ama da gente. E quando eu fui falar sobre esse assunto, eu pesquisei muitos autores, e para você fazer um artigo na pós, tem todo um trabalho que é minucioso. Enquanto eu não iniciei, gente, a minha mente julgava que aquilo era tão difícil, e isso fazia com que eu postergasse cada dia o início. E quando eu coloquei a mão na massa, quando eu comecei a fazer, gente, foi difícil de elaborar tudo, porque a correção bibliográfica, várias coisas não deram certo, mas eu fui ali, quando eu comecei, eu vi que não era tão difícil quanto eu julguei que seria. Então, muitas vezes a gente não faz as coisas na vida porque nós julgamos, e tudo aquilo que a gente julga é muito distante da realidade que é. Então, assim, o que você tem que fazer? Começa, faz um planejamento, e você vai ver que às vezes é muito mais fácil do que você pensa, tá? Vamos ver se tem alguma coisa que eu não falei. Muitas escolhas na nossa vida, gente, pode trazer angústia, porque o nosso cérebro, ele não sabe lidar com a incerteza. Então, quando a gente tem muitas escolhas para fazer, isso gera uma angústia muito grande aqui dentro, né? Isso tá naquele livro que eu não lembro o nome, que eu vou amanhã fazer um print e colocar no Stories aqui pra você. E quando a gente tem que tomar essa decisão, tem o Salmo 51 aqui que fala: Senhor, coloque em mim um espírito voluntário, um espírito decisivo, um espírito de serviço, né? Então, olhar para as coisas, o que eu posso servir, né? O que eu posso servir, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir para um mundo melhor. Deixa eu ver a pergunta aqui da Adri, sobre ser feliz. Acredito que temos momentos felizes, não é uma constante. Perfeito, Adri. É um misto de emoções, sensações, por isso acredito que precisamos viver bem cada momento. Perfeito, Adri. Que lindo isso que você falou. E uma coisa, né, gente, que é bem importante, é que assim, ó, fechei aqui as anotações. Vocês já repararam que a gente tem uma dificuldade muito grande de estar presente onde nós estamos? Se é segunda-feira,
A gente quer logo que chegue sexta-feira, né? A gente tem bons motivos para chegar na sexta. Se a gente tá no lugar, a gente quer logo, a gente tem vontade de estar em outro lugar. Se nós iniciamos uma graduação, a gente quer logo que acabe. O caminho, gente, é tão importante quanto o destino. O caminho é tão importante quanto a chegada. Então vamos saborear este caminho, sabe? Às vezes a pessoa tá namorando e ela quer logo casar, mas saboreia o namoro, saboreia cada minuto. Às vezes você não tá no teu trabalho ideal. Eu atendi essa semana um moço que eu fiz o DNA dele, ele tem um potencial incrível, gente, incrível. Daí ele trabalha no mercado e ele disse: Adri, lá não é o meu lugar, eu me sinto desconecto nesse lugar, não é o meu lugar. Mas eu disse: você precisa começar por um lugar, e este lugar vai te dar a experiência para quando tu chegar num outro lugar lá, no lugar que você quer, você vai lembrar de onde você começou, por onde você passou, as pessoas que tocaram você e que você as tocou. Porque por onde a gente passa, gente, nós trocamos, a gente deixa o melhor de nós e trazemos o melhor do outro, né? Então, floresça onde Deus te plantar, onde quer que você esteja, onde quer que você queira chegar, né? Dê o seu melhor. E que o seu melhor possa transbordar. Então, a decisão, as escolhas, é uma coisa, é algo que a gente decide quando a gente acorda. Eu decido que meu dia será incrível hoje. Eu escolho que por onde eu passar, eu vou deixar rastros da minha luz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho não julgar nada e nem ninguém. Eu escolho ser saudável. Eu escolho ter saúde física, mental e espiritual. Eu escolho agradecer a vida que eu tenho. Eu escolho agradecer a minha história e eu escolho que eu não vou ser vítima de tudo que me aconteceu. Eu escolho ter uma atitude de fé mediante a tudo aquilo que eu vivi na minha vida, tudo aquilo que eu ainda posso ser. Eu escolho ser o agente da minha história. Eu escolho escrever a minha história. Qual é a história que você quer escrever? Qual é a história que você quer contar quando você tiver 90 anos de idade, gente? A vida passa e ela é assim, ó. Ela é um sopro. Então, se a gente está pensando em ser feliz lá quando, não sei aonde, tá muito difícil. Você precisa ser feliz hoje, com a água quentinha que sai do seu chuveiro, que a gente só dá valor quando não tem. Com a cama que você deita, com o lençol que te cobre, com as roupas que cobrem teu corpo, com os acessórios, com as pessoas que estão no seu caminho, com a tua família. Pai e mãe, gente, independente daquilo que eles fizeram para você. Porque pai e mãe, papai e mamãe, eles te deram o dom da vida e isso é tudo. Então, às vezes a gente idealiza um pai perfeito, uma mãe perfeita. Papai e mamãe, eles só nos dão aquilo que está dentro deles. E mesmo quando a gente se frustra com outras pessoas, cada um só dá a nós o que está dentro dele. Se a pessoa soubesse ser diferente, ela seria. Se papai soubesse ser diferente, ele seria. Se mamãe soubesse ser diferente, ela seria. Só pelo fato de você estar aqui hoje, o dom da tua vida, isso é tudo. E só por isso, você tem que agradecer a cada instante, a cada momento. Gratidão, gente, gera gratidão. Ah, eu tenho R$1 só na carteira, agradeça esse R$1.
Agradeça tudo que não tá bom na sua vida. Esses dias eu atendi um casal que a mulher reclamava muito do homem o tempo todo. Eu falei assim, começa a agradecer o marido que você tem. Ela começou a agradecer. Obrigada. Obrigada pelo meu esposo. Obrigada por ele ser meu companheiro. Obrigada por ele estar comigo todos os dias da minha vida. Gente, esse homem começou a sorrir. Esse homem começou a ser um homem bom. E esse homem eu conheço muito bem. E tudo mudou naquela casa. Tudo mudou naquela casa porque aquela mulher começou a agradecer. Então, o que você precisa ser grato ou grata na sua vida? Então, para de reclamar. E tudo que você tem para fazer na sua vida, faz um plano de ação, tá? A curto, médio, longo prazo, coloca num papel, no computador, numa planilha de Excel, num bloco de notas, num caderninho, aonde você quiser. O que é importante, o que é prioridade. Eu preciso organizar meu financeiro. Ok. Quanto eu tenho de dívida? Quanto que entra e quanto que sai todo mês? O que eu gasto que são os meus ladrões, que é desnecessário. Eu preciso fazer um planejamento e depois do planejamento, gente, primeiro eu preciso decidir. Lembra que eu falei que quando nós decidimos, quando nós escolhemos o que a gente quer para a nossa vida, o que acontece? Todo o universo se coloca à nossa disposição. Quando eu tinha imobiliária e eu estava quase me formando, faltava um tempo para me formar, eu queria ser terapeuta. Eu já era terapeuta, né, gente? Já nasci terapeuta. Só um pouquinho. Mas eu tinha medo de sair da imobiliária, a imobiliária era minha e da minha sócia, e ficar só com a terapia. Eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou me virar com a terapia? E se eu não tiver paciente? Aí eu li essa frase, quando você decide, todo o universo se coloca a teu favor. Gente, eu decidi. Era 12:15. Eu tava naquele restaurante, naquela ruazinha, em frente ao Miller. Eu marquei uma reunião com a Sheila e falei, Sheila, pode pegar a imobiliária pra você, eu não quero nada. Você fica com a imobiliária e a partir de hoje eu vou ser só terapeuta. Gente, naquela tarde eu marquei 7 consultas, porque eu havia decidido. Então o que falta pra você decidir algo na sua vida? Né? Gente, isso se chama fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente persiste, o universo se movimenta numa oração a teu favor. Oração, né, gente? Pela etimologia, tem a ver com ação. Daí tudo aquilo que você precisa vem ao teu encontro com glória e com luz. Sabe assim, quando você pensa em fazer um curso, você pensa em fazer algo, de repente vem uma pessoa e te oferece aquele curso? Quando você pensa em algo, vem uma pessoa e te fala sobre aquilo, aí você está ativando a lei da sincronicidade. Não é mesmo? Então, gente, a gente já falou muito, né? Que horas são? Já tá tarde, é hora de acabar a live, já passou 1 hora aqui. Alguma pergunta hoje? Gente, eu tô muito feliz com as lives. A gente vai estar sempre todas as terças aqui com vocês. Eu peço que vocês sugiram assuntos. Gente, hoje a gente vai falar sobre a interpretação dos sonhos. E eu não sei por que a gente mudou o tema, tá? Mas nada é por acaso, então tá tudo certo, não é mesmo? Não vão me julgar como algo bom ou ruim, nada é por acaso. Se esse tema veio, era para eu falar, e eu dobrei meu joelho aqui antes de começar a live e falei assim, Deus, transborda nas minhas palavras, que o meu ego não fale, mas que o meu self fale. Gente, eu me emociono, porque eu chorei quando eu orei. E eu falei, Deus, me ajuda a não deixar com que o meu ego fale, gente, porque o ego, ele precisa de reconhecimento, ele precisa o tempo todo ser aprovado. Eu não quero nada disso. Eu quero apenas que a minha palavra e a minha voz,
que eu possa ajudar vocês e que a gente possa sair dos nossos cárceres mentais. Enquanto a gente achar que nós somos os nossos pensamentos e a nossa mente, a gente vai ficar eternamente nos limitando da nossa verdadeira potência, daquilo que verdadeiramente você é. Muitas vezes a gente ouve a vida inteira, você não é capaz, você não pode, isso é muito difícil para você. E isso nos limita. Quem é você? É aquilo que falam de você? Ou aquilo que você verdadeiramente é? Aqui dentro nós temos um amigo e um inimigo. A gente precisa ouvir a voz desse nosso amigo. Hoje no consultório eu fiz uma reconciliação interna com o paciente. O paciente estava ouvindo a voz do inimigo o tempo todo. E ele se reconciliou, ele encontrou-se consigo. Ele se perdoou por aquilo que ele fez, mas que estava lá no passado e que hoje ele não é a mesma pessoa. Ai, mas será que se eu tivesse ficado com a minha ex-esposa, com meu ex-marido, será que não seria melhor? Gente, se o ciclo acabou, acabou. Para de paranoia. Vai viver tua vida é o que tu decide hoje. Passado é passado, não existe mais. Decide construir uma vida extraordinária para você a partir daquilo que você é hoje, na condição que você tem, com aquilo que você não, com aquilo que você tem. Esquece a psicologia negativa, para de focar naquilo que você não tem. Ai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. O que você tem hoje? Sabe quando a gente faz uma comidinha com tudo que tem na geladeira, restou de ontem? Isso é criatividade, é você pegar a tua geladeira, tem um pedacinho daquilo e você faz algo saboroso. Assim é a vida. Você vai unir tudo que você tem com o melhor que você tem e você vai fazer algo saboroso. E você vai servir, vai compartilhar com o maior número de pessoas e todos vão amar. E a sua vida será incrivelmente especial porque você deu o seu melhor e você não focou naquilo que você não tinha. E sim naquilo que você tem, gente. Foca naquilo que você tem. Agradece a Deus por tudo que você tem, pelas pessoas que estão no seu caminho, pelas bênçãos que Deus coloca na sua vida. Tira um tempo para orar, para agradecer. Agradece a Deus. Você é um ser maravilhoso. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Quando isso está na Bíblia, gente, nós precisamos entender que ser a imagem e semelhança de Deus significa... Quem é Deus? Deus não é o Criador? Significa que você pode criar a sua história, que você pode escrever a sua história, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você cria a sua realidade mediante a sua potência, né? Uma dica aí, gente, de um livro sensacional, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que são as 7 leis espirituais da vida. Mas mais pra frente eu vou fazer uma mentoria sobre as 7 leis espirituais da vida, que com todos os livros que eu li na minha vida, com tudo que eu experimentei, com tudo que eu experienciei, isso é o que tem de mais sólido, né? Que tem maior fundamento para que a gente possa encontrar significado, substância na nossa vida diária. Mas acompanhe as lives, os stories, que um pouquinho mais para frente eu vou estar lançando essa mentoria aqui para vocês e vocês podem estar estudando comigo através das plataformas Zoom, né? E onde eu darei uma mentoria para quem quer estudar autoconhecimento, quer transformar a sua vida e não sabe por onde começar, né? Eu vou estar aqui ajudando vocês com a minha experiência, com tudo aquilo que eu vivi, experimentei na minha vida, o que deu, o que não deu certo. E eu posso dizer para você que eu me sinto uma mulher muito realizada, muito feliz. Eu sou muito emotiva, tá, gente? Mas tá tudo certo. Eu sou muito realizada, muito feliz em todas as áreas da minha vida. E não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu
eu busquei muito essa autorrealização, e a quem pede será dado, a quem busca será encontrado, isso é bíblico, né? Então quando a gente busca e quando a gente decide, as coisas verdadeiramente acontecem nas nossas vidas, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui, tá, gente? Cris Schmidt, nós somos protagonistas da nossa própria história. Isso, Cris, parabéns. Débora, focar naquilo que nós já temos, né? Tem uma frase, Débora, de Carl Jung, a minha voz tá falhando já, gente, que é o pai da psicologia analítica, que ele era diretor de um dos maiores hospitais de psiquiatria do mundo, que fica em Zurique, que é a capital da Suíça, Zurique que fala, né? E ele dizia, seja aquilo que você já é, né? E aquilo que a gente faz brincando é aquilo que nós efetivamente viemos fazer, né? Então é só, sabe uma cebola que a gente vai tirando a casca assim, daí ela chega ali no cerne, no meio? Assim somos nós. A gente precisa tirar os julgamentos, a gente precisa tirar o nosso eu falso, a gente precisa tirar essa crosta de vozes, né, dessa multidão de vozes que vão nos apontando, você não vai dar certo, você não merece, você não consegue, e deixar essa essência brotar aqui dentro e deixar ela falar e chegar no maior número de pessoas e nos autorrealizar, né, encontrar a nossa verdadeira essência. O seu talento, ele precisa dialogar com as necessidades do mundo. Não é que ele precisa, ele vai dialogar com as necessidades do mundo. Danilo, obrigada. Danilo me enviou umas mensagens sobre as escolhas, sobre decisão. Você me ajudou muito, meu amor, muito mesmo. Te amo demais. Decida viver uma vida extraordinária hoje com o que você tem hoje. Perfeito, Deb. Roseli, Adri, marca o meu horário. Meu Deus, Roseli, eu não marquei o horário da tua consulta ainda, gente. Gente, eu não tenho secretária, porque no meu caso, secretária, as minhas respostas no WhatsApp são sempre técnicas. As pessoas, Adri, como funciona a regressão? Adri isso, Adri aquilo. Então, eu teria que ter uma secretária com o meu conhecimento para que ela dê as respostas técnicas, e eu acabo agendando, fazendo todas as coisas, e às vezes acontece isso. Rose, amanhã de manhã, tá? Ari, vai deixar a live salva? Sim, Ari. Eu vou deixar salva. Essa live vai ficar salva, mas nem sempre vai ficar salva, tá, gente? As outras lives estão lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Não esquece. Faz um print. Ó, se você gostou dessa live, eu vou te pedir uma coisa agora, do fundo do meu coração, tá? Porque a gente tem que fazer essa live chegar no maior número de pessoas pra gente fazer um mundo melhor. A gente precisa compartilhar conhecimento. Ai, mas eu não sei qual é o meu talento, eu não sei o meu dom. Ok, então você vai pegar essa live que tem conteúdo, que tá te ajudando, e você vai ajudar o maior número de pessoas. De que forma? Faz um print da tela, depois ela vai ficar gravada aqui, ou você compartilha essa gravação no teu story, me marca e fala assim: gente, eu convido vocês para toda terça-feira à noite assistir live de autoconhecimento com a psicoterapeuta @Adriana Schmidt. Me marca, eu vou ficar muito feliz, eu tô sempre aqui trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Ari, vai ficar gravada assim. Sueli, comenta sobre os sonhos na próxima live. Então, Sueli, gente, eu prometo para vocês, se Deus quiser, e Ele sempre quer, na próxima live eu vou falar sobre interpretação de sonhos. Ai, que susto, gente. Meu Deus. Alguma coisa caiu e foi algo bem... Na próxima live eu vou falar sobre interpretação de sonhos, e eu vou estar ensinando para vocês como a gente interpreta os sonhos, tá? Conforme a ciência, tá? A psicologia analítica. Então é muito distante das coisinhas que a gente lê no Google, tá? A próxima live, interpretação de sonhos.
eu vou estar passando para vocês o que são os sonhos, os tipos de sonhos que existem e como a gente interpretar os sonhos e para que eles servem na nossa vida. Eles têm uma causalidade, uma finalidade, como tudo na nossa vida. Tem uma função, tá? Uma função psíquica. Então a gente vai estudar isso na próxima live. A Arlene Olotério, adorei esse tema. Fabiola, querida, vai ficar gravada essa live, tá? Fabiola treina comigo lá na Summit. Live sensacional. Danilo, obrigada, Danilo. Obrigada, meu amor. Deixa eu ver aqui. As pessoas transbordam o que elas têm dentro delas. Isso, Adri. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas curadas curam pessoas. A gente sempre transborda do que a gente está cheia, né? Roseli, show, doutora Adri, sua live. Por isso que acho que não é uma questão de ser, é questão de estar. Ellison, eu quero ler um livro e não consigo iniciar. Fico na introdução, deixo para ler antes de dormir. E o sono me vence. É assim, Ellison, sempre que a nossa escolha ter que competir com uma necessidade básica, a necessidade vai vencer, tá? O sono é uma necessidade básica, ela tá lá na base da pirâmide de Maslow que nós estudamos em administração, tá? Foi minha primeira faculdade, viu, gente? Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas no momento que eu estava lá, muitas das coisas que eu aprendi lá eu uso hoje, você vê? Então às vezes a gente não sabe por que a gente está num lugar e depois a gente entende por que estava lá, né? Então a Ellison é assim, ó, já que você sabe que você dorme, você não consegue ler o livro, então leia o livro em outro momento que você está desperto, né? Desperto, então você precisa escolher ler o livro no momento que você não está com sono, senão você não consegue, né? E assim, tem livros que a gente não consegue ler porque eles não dialogam com a nossa alma, tá? A alma, ela permanece onde ela se encanta. Então, às vezes, você inicia uma faculdade e não permanece ali, você inicia uma coisa e não fica, por quê? Aquilo não está dialogando com a tua alma. Quando você lê um assunto que faz sentido para você, que traz significado à tua existência, substância, você consegue permanecer ali sim, você se encanta, assim são os filmes e tudo que acontece na nossa vida. Gente, acho que é isso, né? O caminho é tão importante quanto o destino. Também sou formada em ADM. Coisas de Adri. Gente, é isso. Mais alguma pergunta? Gente, o canal do YouTube é Adriana E. Schmidt, tá? Gente, muito obrigada. Eu ia finalizar essa live de hoje com uma vivência, tá? Mas eu não consigo mais, eu tô com pouca voz aqui agora, minha voz tá falhando. Mas eu faria uma vivência de escolha, né? Em contato com o nosso eu superior para que nós possamos fazer as melhores escolhas na nossa vida. Então, todos os dias ao acordar, repita para você mesmo, olhando em seus olhos: eu escolho ser feliz hoje em minha vida. Eu escolho ser solícita. Eu escolho ter abundância. Eu escolho ter prosperidade. Eu escolho fazer a escolha certa. Eu escolho que tudo venha ao meu encontro, tudo aquilo que eu preciso venha ao meu encontro com sabedoria, amor e luz. Eu escolho ser grata, eu escolho ser abençoada, ser amada, ser realizada. Eu escolho transbordar em alegria e gratidão. Tudo na vida é uma escolha. O plantio é sempre facultativo e a escolha... O plantio é sempre facultativo, né, gente? Mas a colheita é sempre obrigatória. Então, observe o que você está plantando na sua vida, o que você está cultivando no seu terreno emocional, físico e mental. Gente, muito obrigada, do fundo do meu coração. Eu desejo
que você tenha uma noite incrível, que os anjos repousem ao redor da sua cama, que você possa deitar e fazer o exercício da gratidão, agradecer 3 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. Lembrar de 3 coisas boas que aconteceram no dia de hoje e que você teve participação. A ciência comprova que quando nós fazemos esse exercício, isso reverbera durante 3 meses na nossa mente. Então, faça esse exercício, né? Pare de ficar nos seus cárceres mentais e vamos para a ação, gente. Gente, muito obrigada, boa noite. Depois que eu postar essa live aqui, que vai ficar gravada, eu peço gentilmente que você compartilhe no seu story e me marque, viu? Terça-feira nós nos encontramos aqui no mesmo horário, se Deus quiser e Ele quer. O Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em você. Honra a paz, o amor e a unidade. Boa noite, gente!